Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. gente. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigada. Vamos lá. Então, nós estamos estudando o eletromagnetismo. O Boa eletromagnetismo noite, está... professor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Física Aplicada à Radiologia. Vamos fazer a correção, né, das atividades da semana passada. É, Dá alguns minutinhos, né? O pessoal está chegando. Muito bem, pessoal. Na semana passada nós tivemos oportunidade de estudar a segunda lei de Ohms, a qual relaciona a área da secção transversal de um fio, assim como o seu comprimento. E para cada tipo de material nós temos uma resistividade, tá? E essa resistividade está associada à resistência. Tem materiais em que a resistência é mais elevada e outros em que a resistência é menor. Então, nós tínhamos esse exercício que eu expliquei na aula passada, né, sobre a área da secção transversal e o comprimento de um condutor são, respectivamente, 4 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados e 1 metro de comprimento. Determine a sua resistividade sabendo que a sua resistência é 200 ohms. Aí nós tínhamos o exercício 6, né, que era um fio metálico de 0,80 metros de comprimento, apresenta a resistência de 100 ohms, quando o seu diâmetro é de 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros.
Se o diâmetro fosse 4 vezes 10 elevado a menos 3, qual seria a sua resistência? Depois nós tínhamos esse daqui, né, um fio metálico, né, de 0,80 metros de comprimento, apresenta a resistência de 100 ohms quando seu diâmetro é de 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Se o diâmetro fosse 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros, qual seria a sua resistência? Ou seja, nós estamos falando da área de secção transversal, né, se alterada. No caso, estamos alterando o seu diâmetro. O diâmetro está associado ao raio. E nós sabemos que a área de um círculo é dado por π vezes r elevado ao quadrado. E com isso daí, nós temos que, alterando o raio, dobrando o raio, a minha área aumentará ao quadrado, né? Porque a relação entre a área e o raio são grandezas diretamente proporcionais, só que enquanto o raio dobra, a área quadruplica, tá? E a questão 7, né, o valor da resistência elétrica de um condutor não varia se mudarmos somente o material de que ele é feito, o seu comprimento, a diferença de potencial a que ele é submetido, a sua área de secção reta, a sua resistividade. A gente viu que, nesse caso, é a questão da diferença de potencial, porque quando nós variamos o KV, né, lembra lá do painel do nosso aparelho de raio-x, nós influenciamos a corrente elétrica. A resistência, ela permanece constante, principalmente nos resistores ômicos. E na questão número 8, nós temos lá um condutor de cobre, apresenta 1 km de comprimento por 10 milímetros quadrados de secção e uma resistividade de 0,019 ohms vezes milímetros elevado ao quadrado dividido por metro. Aplicando-se uma diferença de potencial de 38 volts, qual a intensidade de corrente elétrica que percorrerá o fio? Então, nós temos o comprimento, nós temos a área, nós temos a resistividade, calculamos a resistência. Tendo a resistência, nós aplicamos a primeira lei de Ohms, que diz que diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Boa noite, professor Anderson. É o Jefferson. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Seja Tudo bem? Tô bem-vindo. chegando agora, viu? Tudo Obrigado. bem. Tá certo. Então, como vocês já me mandaram esses exercícios, hoje nós vamos falar sobre associação de resistores, né? As associações mais comuns entre resistores são as associações em série, em paralelo e mista. Um resistor que, submetido à tensão da associação, for percorrido pela corrente total da mesma, é chamado resistor equivalente. Uma associação é dita em série quando os resistores são dispostos de tal maneira que a intensidade de corrente que percorre todos os elementos da série é a mesma. Isso ocorre quando o terminal de saída do primeiro é ligado ao terminal de entrada do segundo, o terminal de saída do segundo na entrada do terceiro e assim sucessivamente. Uma associação é chamada em paralelo quando resistores são dispostos de modo que todos tenham a mesma tensão elétrica em seus terminais. Isso ocorre quando todos os resistores estão ligados aos mesmos terminais. Se uma associação tiver características de ambos os tipos, ela é considerada uma associação mista. Então, nós vamos ver agora aqui a representação de uma associação de resistores em série. Então, considere aqui um resistor cuja resistência são R1, R2 e R3 associados segundo o esquema a seguir. Então, observe nesse circuito que eu tenho aqui o resistor R1, ele está ligado ao resistor R2
que está ligado com o resistor R3. Observe que eu tenho aqui o ponto A, o ponto B. Esse ponto A, ponto B está submetido a uma tensão elétrica. Observe que a corrente elétrica I, ela é a mesma, a intensidade de corrente elétrica que passa por R1, é a mesma que passa por R2, é a mesma que passa por R3. Já o que acontece quando ligamos aparelhos em série? Vai haver uma queda de tensão. Então, observe que eu tenho uma tensão elétrica que está submetido o meu resistor R1. Eu tenho uma tensão elétrica que está submetido o meu resistor R2. E eu tenho uma tensão elétrica que está submetido o meu resistor R3. E para nós calcularmos a resistência equivalente, que seria uma resistência única que substituiria esses três resistores, eu somo, né? Eu tenho aqui a resistência no circuito em série, a resistência equivalente corresponde à soma das resistências. De maneira que um resistor equivalente, submetido a uma diferença de potencial U, submetido a uma corrente elétrica I, esses três resistores R1, R2, R3 são equivalentes a um resistor R e Q. Aplicando uma tensão 1 aos terminais A e B da associação, todos os resistores são percorridos pela corrente de intensidade I, de modo que a tensão total U é igual à soma das tensões em cada resistor. Aplicando-se uma tensão 1 aos terminais A e B da associação, todos os resistores são percorridos pela corrente de intensidade I, de modo que a tensão total U é igual à soma das tensões em cada resistor. Assim, U, que é a nossa diferença de potencial, é igual à soma das diferenças de potenciais submetidos em cada resistor. Neste caso, resistor R1, R2 e R3. O resistor equivalente da associação em série tem resistência dada por a resistência equivalente é igual à soma das resistências em cada resistor. Então, é o R1 mais o R2 mais o R3. Já na associação em paralelo, considere os três resistores da associação anterior, sejam agora interligados, como mostra o esquema. Nós temos aqui três resistores, eles estão submetidos a uma diferença de potencial U, e observe que quando a corrente está saindo do ponto A, quando chega nessa determinada encruzilhada, ela se subdivide. Aí eu tenho uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3. Eu posso substituir esses três resistores por um resistor equivalente. Ou seja, eu posso ter duas formas de representar essa associação de resistores. Então, com isso, eu posso chegar a algumas conclusões, que aplicando uma tensão 1 aos pontos A e B, todos os resistores estarão submetidos à mesma tensão. Porém, cada um deles será percorrido por uma determinada corrente, sendo I no resistor de resistência R1, I2 no resistor de resistência R2 e I3 no resistor de resistência R3. Observando o esquema, pode-se deduzir facilmente que a intensidade de corrente total que circula no resistor equivalente é igual à soma das intensidades de corrente em cada resistor. Então, I igual a I1 mais I2 mais I3. Boa noite. Boa noite. Então, a fórmula matemática para calcular a resistência equivalente de uma associação de resistores em paralelos é dada por essa expressão. Então, o resistor equivalente da associação em paralelo tem a resistência dada por 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Observe que a gente está somando frações. E quando nós somamos frações, nós temos que ter um cuidado especial. Para somar frações, os denominadores das frações têm que ter o mesmo valor.
para que eu possa fazer essa soma. Ou seja, para fazer a soma de frações, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Se a resistência equivalente for submetida apenas para dois resistores em paralelo, ela terá um valor igual ao produto das resistências dividido pela soma das mesmas. Então, uma maneira de nós representarmos aqui, né, a resistência equivalente, basta nós multiplicarmos as resistências R1 e R2 e dividirmos pela sua soma. Então, a resistência equivalente vai ser o produto das resistências dividido pela a soma das resistências. Observações: na associação em série, se um dos resistores deixar de funcionar ou for retirado da série, todos os demais deixam de funcionar. Também porque a corrente é interrompida. Isso é muito comum nas luzes de Natal, aqueles que ficam piscando, né, que as pessoas colocam em árvore de Natal. Quando uma acaba queimando, uma série acaba interrompendo o seu funcionamento. 2. Na associação em paralelo, se um resistor deixar de funcionar ou for retirado da associação, os demais continuam funcionando normalmente, pois todos continuam a receber a mesma tensão. Apenas deixaria de existir uma das correntes e a intensidade de corrente total diminuiria. Associação mista. Uma associação de resistores é dita mista quando temos trechos associados em série e trechos em paralelo. O resistor equivalente desse tipo de associação deve ser obtido por partes, resolvendo-se a cada trecho de acordo com as suas próprias condições. Exemplo: calcule a intensidade de corrente na associação abaixo. Então, observe aqui. Eu tenho três resistores, tá? Eles estão submetidos a uma diferença de potencial de 100 volts. Então, eu tenho um resistor de resistência 8 ohms, 7 ohms e 10 ohms. Eu quero saber o valor da intensidade de corrente. Para eu determinar o valor da intensidade de corrente elétrica, eu tenho que calcular o valor da resistência equivalente. Então, primeiro passo, determina-se a resistência equivalente simplificando o circuito. Então, a resistência equivalente vai ser 8 mais 7, que resultará em 15, 15 mais 10, que resultará em 25. Então, a resistência equivalente equivale a 25 ohms. E o meu circuito equivalente, então, em vez de eu ter aqueles três, basta eu ter apenas um resistor de 25 ohms, que vai estar submetido a uma diferença de potencial de 100 volts e submetido a uma corrente I. Aí nós aplicamos aqui a primeira lei de Ohms, U igual a R vezes I, ou diferença de potencial igual ao produto da resistência pela intensidade de corrente. A diferença de potencial vale 100 volts, a resistência vale 25 ohms. Para eu determinar o valor da intensidade de corrente elétrica, basta eu fazer 100 dividido por 25, que resultará em 4 amperes. Logo, o valor da intensidade de corrente elétrica é de 4 amperes. Resistência equivalente, 25 ohms. Tensão, 100 volts. Corrente, 4 amperes. Exemplo 2. Qual é a resistência equivalente do circuito esquematizado abaixo? Então, eu tenho aqui, dois pontos, né, A e B, e eu tenho três resistores em paralelo. Um com valor de 2 ohms, 3 ohms e 6 ohms. Circuito em paralelo. Para nós determinarmos a resistência equivalente de um circuito paralelo, basta proceder da seguinte maneira: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3.
Aí, no lugar de R1 eu vou colocar o 2, no lugar de R2 eu vou colocar o 3, no lugar de R3 eu vou colocar o 6, tá? Para eu fazer a soma dessas frações, primeiramente eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 2, 3 e 6 é o próprio 6, que é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6. Então, eu faço aqui, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplicado por 1 resultará em 3. 6 dividido por 3 resultará em 2. 2 multiplicado por 1, 2. 6 dividido por 6 resultará em 1. 1 multiplicado por 1 vai dar 1. E agora eu posso somar os numeradores. Então, eu somo 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 sobre resistência equivalente, né? Eu posso inverter. Então, resultado, a minha resistência equivalente desse circuito em que os resistores estão em paralelo, com os respectivos valores 2, 3 e 6, resultará em 1 ohms. Determine, olha só, um próximo exemplo, ó, determine a intensidade de corrente em cada resistor e a corrente total no esquema abaixo. Então, a diferença de potencial, né, é de 120 volts. As resistências dos meus resistores são 60, 20 e 30. E ele quer que você determine a intensidade de corrente em cada resistor, tá? Então, quer que você determine o valor de I1, I2 e 3, tá? O primeiro passo é você determinar o valor da resistência equivalente. Então, o circuito tem a seguinte resistência equivalente. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. O mínimo múltiplo comum de 60, 20 e 30 é o próprio 60. Eu pego aqui, ó, 60 dividido por 60 vai dar 1. 1 multiplicado por 1, 1. 60 dividido por 20 resultará em 3. 3 multiplicado por 1, 3. 60 dividido por 30 resultará em 2. 2 multiplicado por 1, 2. E faço a soma dos numeradores. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Aí fica 6 dividido por 60. Que eu posso simplificar, divido por 6 no numerador e no denominador. 6 dividido por 6 vai dar 1. 60 dividido por 6 vai dar 10. De maneira que a minha resistência equivalente é 10. Então, corrijo aqui, não é 12, é 10 ohms, né? 10 é resistência equivalente. Na realidade, a resistência equivalente que é 10, aí a corrente total, eu tenho ali, ó, 120 volts, igual a resistência equivalente que é 10, tá? Vezes I. Aí o I, né, fazendo a diferença, a divisão 120 dividido por 10, que resultará em 12 amperes. Então, corrijam por gentileza, aqui é 10 ohms e aqui a corrente está correta, vale 12 amperes. Aí, para determinarmos os valores das correntes, né? Então, eu sei que como todos os resistores suportam a mesma tensão, teremos que o resistor de 60 ohms, como os valores, o U vai ser RI vezes I. O U vale 120, a resistência vale 60. 120 dividido por 60 resultará em 2 amperes. Então, a intensidade de corrente elétrica que estará submetido o resistor de resistência 60 ohms é de 2 amperes. Para o resistor de 20 ohms, vamos proceder da mesma maneira. 120 igual a 20 vezes I2. 120 dividido por 20 resultará em 6 amperes. E o resistor de 30 ohms, 120 igual a 30 vezes 3, 120 dividido por 30 resultará em 4. Observe se eu somar, né? 2 mais 6 mais 4
resultará em 12 amperes. Então, espera aí. Então, nós temos aí os valores das intensidades de corrente elétrica de cada circuito. Então, 1 é 2 amperes, I2 igual a 6 amperes e o I3 igual a 4 amperes. Anderson, você está gravando essa aula? Sim, estou gravando. Depois eu vou Ok. estar disponibilizando para vocês. Tudo bem, ô Miguel? Perfeito, obrigado. De nada. Na associação esquematizada a seguir, qual é a resistência de corrente que circula pelo resistor, cuja resistência vale 5 A? Sabe-se que entre os pontos A e B existe uma diferença de potencial, uma DDP, de 20 volts. Então, nós temos aqui a representação de um circuito misto, tá? Eu tenho 6 e 4 ohms que estão em paralelos, e depois eu tenho aqui o 5 e o 2,6 que estão em série, né? Então, o que nós vamos fazer? A intensidade de corrente no resistor de 5 ohms é a própria intensidade de corrente total na associação. Vamos obter o resistor equivalente por etapas. O trecho BC tem 2 resistores em paralelo. O resistor equivalente desse trecho valerá 1 sobre a resistência BC igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Para eu somar a fração 1/6 mais 1/4, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4, que resulta em 12, e faço ali 12 dividido por 6, vai dar 2. 2 multiplicado por 1, 2. 12 dividido por 4 resultará em 3. 3 multiplicado por 1, 3. E fazemos a soma, 2 mais 3, que resultará em 5. Inverto ali minha fração, vai ficar 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 resultará em aproximadamente 2,4 ohms. Continuando. Então, aqueles 2 resistores foi substituído por um resistor equivalente com 2,4 ohms de resistência. Observe agora que eu tenho uma associação em série. Ele fica totalmente em série, tendo resistência equivalente a D, dada por, então vou somar aqui, 5 mais 2,4 mais 2,6, que resultará em 10 ohms. Então, a resistência equivalente desse meu circuito, do ponto A até o ponto D, vai ser de 10 ohms. A diferença de potencial que o meu circuito está submetido é de 20 volts. Aplicando a primeira lei de ohms, nós sabemos que a diferença de potencial é igual ao produto da resistência pela corrente. Então, vai ficar 20 igual a 10 vezes I. 20 dividido por 10 resultará em 2 amperes. Então, a intensidade de corrente elétrica será 2 amperes. E ele pergunta lá, né, na associação esquematizada a seguir, qual é a intensidade de corrente que circula pelo resistor, cuja resistência vale 5 ohms, né, que está 5A, mas é 5 ohms. Então, a gente sabe que é de 2 amperes. No exercício anterior, qual a intensidade de corrente que circula nos resistores de 6 e 4 ohms, respectivamente? Estes resistores estão ligados entre os pontos B e C. Portanto, nós precisamos pegar aqui, diferença de potencial BC é igual a resistência entre os pontos B e C vezes a intensidade de corrente elétrica. Então, se eu pegar a resistência equivalente, né, que é 2,4, né, entre BC, multiplicar por 2, a diferença de potencial que eles vão estar submetidos é 4,8 volts. Para eu determinar a intensidade de corrente que está submetido o resistor de 6 ohms, eu vou pegar a diferença de potencial, qual ele está submetido, dividir pela sua resistência. Então, eu pego 4,8
dividido por 6, que resultará em 0,8 amperes, tá? Então, I1 igual a 0,8 amperes, e no resistor de 4 ohms, né, vai ficar 4,8 dividido por 4, resultará em 1,2 amperes. Então, I2 igual a 1,2 amperes. E para comprovar que a intensidade de corrente total que esse meu circuito está submetido, basta somar I1 mais I2, que resultará em 2 amperes. Pessoal, já anotem esses dois exercícios aí, tá, no caderno, enquanto eu vou fazer chamada. Então, enquanto eu faço chamada, copiem no caderno de vocês o exercício 9 e 10. Alírio César. Alírio César. Amanda Machado. Presente. Obrigado. Caroline de Oliveira. Caroline de Oliveira. Cleonice. Presente, professor. Douglas. Presente. Elaine. Elaine Cristina. Presente, professor. Fernanda Nascimento. Presente. Gabriela Valente. Presente. Gabriele de Souza. Presente. Gabriele da Silva. Gabriele da Silva Machado. Jéssica Aparecida. Jéssica Aparecida. Professor, eu acho que a Jéssica está sem áudio. Tá. Pessoal, vocês dão um apoio aí, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não vejo vocês. Ian Gabriel. Ian Gabriel. Alguém tem alguma informação sobre o Ian Gabriel? Ele vai demorar um pouquinho para entrar, professor. Ah, tudo bem. Tá? Obrigado. Nada. Jefferson Luiz. Presente. Caroline Tainá Fernandes Valles Pereira. Presente. Kathleen Vitória Braga de Carvalho. Kathleen. Larissa Caroline Menezes. Presente. Leandro Donizete França. Leandro Donizete França. Luan do Nascimento França. Presente. Professor, ia estar aqui, tá? Ian, perfeito. Isso. Ok, obrigado. Marcela Oliveira. Marcelo Oliveira Vicente. Quem tiver com problema no áudio, pode também escrever aí no chat.
Mariana Almeida Honório. Presente. Mariana Bernardo da Silva. Presente. Mário Romano. Presente. Michael Danilo. Michael Danilo. Miguel Faria. Presente. Miriam Gomes. Presente. Nicolas Alexandre. Nicolas Alexandre. Noemia. Noemia. Presente. Ô, professor, o Michael, o Michael falou que vai entrar só na segunda aula, que ele tá indo embora agora do serviço. Perfeito, valeu. Rafaela Luiza. Tô aqui, professor. Ok. Professor, Oi. boa noite, aqui é o Alírio, que minha internet caiu, se consegui entrar agora de novo. Tá. Obrigado, Alírio. Colocando presença aqui para ti. Falou, valeu, professor. Rodrigo Oliveira Presente, professor. e Sandra Aparecida. Professor, a Sandra disse que avisou o senhor que ela tinha um compromisso, né? Isso, avisou, tá? Perfeito. Então, pessoal, já anotaram as duas perguntas? Olha só. Terminando. Uma resistência de 15 ohms está em série com outra de 5 ohms. O sistema obtido é ligado a uma diferença de potencial de 100 volts. Determine a queda de tensão provocada pela resistência de 5 ohms. Questão número 10. As lâmpadas de uma árvore de Natal suportam uma tensão de no máximo 6 volts. Quantas lâmpadas são necessárias, no mínimo, para que se possam ligar o sistema numa tomada de 120 volts sem que as lâmpadas queimem? Pessoal, vai cair, tá, o Zoom. Aí eu vou preparar outro link, aí a gente entra para o segundo momento da nossa aula, que eu vou explicar esses dois exercícios, tá? Vocês já copiem, vão copiando, dá uma printada na tela. Vai cair, tem menos de 1 minuto. E aí eu vou preparar o segundo link. Aproveita aí para ir no banheiro, tomar uma água. E aí eu já entro aí com o segundo link aí para nossa aula. Perfeito? Ok. Ok. Então tá bom. Ok. Vai cair em questão aí ao menos, acho que em 10 segundos. 10, 9, 8, o pessoal tá chegando. Tá indo lá na nota?
Professor, você vai explicar os exercícios? Vou, travou aqui o meu computador. Ah, tá. Tô tentando aqui consertar. Vamos lá, pessoal. Vou explicar. Ó, o exercício era o seguinte. Numa uma resistência de 15 ohms está em série com outra de 5 ohms. O sistema obtido é ligado a uma diferença de potencial de 100 volts. Determine a queda de tensão provocada pela resistência de 5 ohms. Vamos lá. Ó, prestem atenção, é o exercício... Opa, peraí. Exercício 9. Pessoal, por gentileza, desliguem os seus áudios, tá? Obrigado. Vamos lá. Então, exercício 9. Então, nós temos lá temos dois resistores. Ligados em série, tá? Aqui ó, potencial positivo e aqui o potencial negativo. Um tem resistência de 15 e o outro tem resistência de 5. Então, o primeiro passo, pessoal, aqui nós sabemos que vale 100. 100 volts. Então, como Professor, tá travando? tá travando. Vou tentar aqui outra estratégia aqui. Ó, a nossa diferença de potencial vale 100 volts. Volts, tá? Para calcularmos a resistência equivalente, como está em série, basta eu somar 15 mais 5, vai ser igual a 20. Deixa eu colocar aqui. Então a resistência
resistência equivalente igual a 20 ohms. Para calcularmos a intensidade de corrente, a gente sabe que diferença de potencial é R vezes o I. Tá? Então vai ficar 100 igual a 20 multiplicado por I. I, que é a intensidade de corrente, vai ser 100 dividido por 20. I vai ser igual a 5 amperes. Então a intensidade de corrente elétrica é de 5 amperes. Ele quer que determine a queda de tensão provocada pela resistência de 5 ohms. Então, para nós determinarmos a queda de tensão, basta, então vou chamar aqui de I2, tá? Vou chamar de U'. Vai ser igual a resistência de 5 vezes a corrente de 5. Então, U' igual 5 multiplicados por 5, 25 volts. Ah, e se eu quisesse saber a diferença de potencial sobre o resistor de resistência 15 ohms, o que eu faria? Faria o seguinte, ó. Opa. Vou chamar aqui de U, 2 linhas, igual a 15 vezes a corrente, que vale 5. 15 multiplicado por 5. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 75 volts. E se eu quiser a tensão total, né? A tensão Isso total, que o senhor calculou agora é potência, é isso? é a tensão elétrica. Ah, tá. Ele pede lá, determine a queda de tensão provocada pela resistência de 5 ohms. Aí você faz ali 5 multiplicado por 5, 25 volts. E para vocês perceberem que se eu somar a queda de tensão do resistor 1 mais com o resistor 2, tem que dar a resistência total que o meu circuito está submetido. Então, se eu somar aqui, ó, U' mais U, 2 linhas, igual a lá 75 mais 25 igual a 100 volts. Então, tá aí. Primeiro, nós calculamos a resistência equivalente. Resistência equivalente, a gente somou, né? Deixa eu fazer aqui de novo, aqui, ó. Resistência, vou chamar aqui de R', que é a resistência equivalente, ó, 15 mais 5, vai ser igual a 20 ohms. Tá? 20 ohms. Pessoal, perguntas? Vou pegar isso aqui, pessoal, vou colocar lá no grupo a resolução para vocês copiarem
e depois me enviar. É que como choveu, podem anotar aí a resolução, pessoal. Ele pergunta no exercício, determine a queda de tensão provocada pela resistência de 5 ohms. A resposta é 25. Professor, repete-me, por favor. Pois não? O que você gostaria que eu repetisse? A explicação? Não, que você acabou de falar aí que eu não anotei. É que ele pede, né, para determinar a queda de tensão, né? A queda de tensão no resistor de resistência 5 ohms vai ser equivalente a 25 volts. Primeiro a gente calculou a corrente total que está submetido ao nosso circuito, que no caso a resistência equivalente deu 20 ohms. Calculamos a intensidade de corrente, pegamos 100 dividido por 20, deu 5. E para determinar a queda de tensão no resistor de 5 ohms, basta multiplicar a resistência do resistor pela corrente. Então vai dar 5 vezes 5, que resultará em 25 ohms. Ok? Ok, obrigado. Agora eu vou resolver o exercício número 10. Olha só, as lâmpadas de uma árvore de Natal suportam uma tensão de no máximo 6 volts. Quantas são necessárias, no mínimo, para que possa ligar o sistema numa tomada de 120 volts sem que as lâmpadas queimem? Para resolver esse exercício, olha só, a tensão de uma lâmpada, que eu vou chamar de U', é de 6 volts, tá? A tensão da rede, que eu vou chamar de U, é igual a 120 volts. Para nós sabermos o número de lâmpadas que poderão ser ligadas de maneira a não queimar, né? Basta, então seria N, né? O que eu quero saber. Então, para eu determinar o Nzinho, basta eu pegar o U, dividir por U'. Ou seja, N vai ser igual a 120 dividido por 6. 120 dividido por 6 resultará em 20 lâmpadas. 20 lâmpadas, então, será o total que será permitido. Ok? Opa! Dúvidas, pessoal?
Não. Colocar lá no grupo também. Aí aqueles que faltarem. Questão. Questão 10. Vamos ver agora se... Um momento aí, pessoal, tá, a internet tá travando, tá? Então essas duas questões aí vocês vão copiar com a resolução e me enviar. Pessoal, já são 8h10. Aí aproveito o restante da aula para vocês copiarem e enviar. É que tá travando aqui. E aí eu continuo na próxima aula. Aí a atividade vai ser copiar esses dois exercícios com as resoluções e me enviar. Ok. Tá bom? Pode sair, então? Podem sair. Ok. Boa noite. Obrigada, boa professor. Boa noite. Boa noite, professor. boa noite. Já essa atividade que o senhor passou para hoje? Isso. São só duas perguntas com as resoluções que eu já até mandei no grupo do WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Professor, boa noite e feliz dia dos professores atrasados. Obrigadão, cara. Valeu. Falou, professor. Boa noite. Boa noite.